Então nós sofremos sempre o problema da gula. Quando a gente fala em problema de gula, a gente pensa só que é para alimento, né? Mas não, a gula simboliza um excesso. Em tudo, excesso em todas as situações. Excesso no trabalho, excesso numa atividade de lazer, excesso para tudo. Isso é o pecado da gula. Não é só na questão da alimentação. É muito mais abrangente, né? Os pecados capitais, eles são muito mais abrangentes do que a gente imagina. Que se colocarmos literalmente, vamos falar assim, não. Pecado da gula é uma alimentação em excesso. Não, são todos os excessos. Então, como nós estamos vendo no planeta as doenças, né, que têm surgido aí, principalmente a AIDS, quando ela surgiu por causa da promiscuidade, dos excessos do sexo. Então, é gula também ali. Porque tudo que é mais, tudo que é excesso, tudo que é demais, é uma gula. Então, nós sofremos isso. E o instinto de conservação é pouco compreendido por nós nesse sentido. Então, aqui nós trouxemos resumo, né, do que está aqui em O Livro dos Espíritos sobre essa questão da necessidade e do supérfluo. Vou pegar isso aqui que o Valzeli falou que é uma arma, mas como eu não vou fisgar ninguém, né? Mas ela virou uma arma mesmo, ó. Ela está lascadinha aqui. O homem que não conhece o limite do necessário acusa a natureza de não supri-lo do que precisa. Mas a verdade é que ele emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. O mal para muitos é viver uma vida que não é a que a natureza lhes traçou. Isso aqui a gente já até fez alguns comentários e a gente vê isso muito nas pessoas que estão escolhendo, né, as profissões e vão atrás daquelas que acham que vai lhes render mais, né, dinheiro. Aí foge da esfera intelectual, foge da esfera que não deveria viver, onde deveria viver. Aí entra os problemas começam a surgir na vida da pessoa. O sensato conhece o limite do necessário por intuição, mas muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências, quase sempre sofridas. Todo aquele que assambarcar os bens da terra para se proporcionar o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário, desobedece à lei de Deus e terá de responder pelas privações que ocasionou. Então, é muito difícil a gente conhecer esse limite, né, do necessário e do supérfluo. É complicado isso, porque o que é supérfluo para um, não é necessário para outro. Então, a gente tem que usar o bom senso. O sensato conhece o limite do necessário por intuição e também pela própria organização. Aí a gente volta a falar da gula, né? Todas as vezes que nós nos excedemos em alguma coisa, seja literalmente falando da gula com o alimento, ou que não seja relacionada ao alimento, que seja relacionada a uma atividade, né, o uso, por exemplo, do computador, né, dos jogos no computador, da internet, não deixa de ser uma gula, porque é um excesso. Então as pessoas estão tendo problemas de postura, estão sofrendo dores na coluna, estão tendo tendinites horrorosas nos braços, nas mãos, tudo porque não conseguem se livrar e não conseguem um equilíbrio de tempo para o uso daquele instrumento tão importante, tão necessário, que a gente não sabe nem se hoje a gente conseguiria viver sem um celular, com conforto, é lógico, né? Sem um celular, sem um computador, né? Que veio facilitar a vida de todo mundo. Mas nós, muitas vezes, perdemos o limite do tempo. Então, não deixa de ser um excesso e é um tipo de gula também. Uma situação assim, em que a gente se vê, né, com todos os excessos. Mas falando de gula de verdade,
literalmente falando, aquela do alimento, todas as vezes que nós nos excedemos, passamos mal. Todo mundo, não é um nem outro, até criança. Se comer doce demais, chocolate demais, vai ter piriri. Não tem jeito, né? Esses excessos todos que a gente comete aí nos fins de ano, mas, não é? Quando a pessoa não limita as ceias e aquela comilança e aquela bebedeira toda, de vez em quando é uma dor de cabeça que aparece, é um piriri que aparece, é uma dor no estômago e os efeitos se fazem visíveis para todos nós, notáveis e sofridos, né? Nos dias que se seguem. Na hora tá ótimo e depois a coisa complica, né? Os próprios efeitos, né, de todas as comemorações excessivas levam a isso. Quer dizer, a própria organização física nos mostra que todas as vezes que nos excedemos, a gente passa mal. Aí entra a outra questão também moral. Quando a gente se excede naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, que não deveria fazer, a gente sofre as consequências. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, é um ditado e é verdade. Então, todos os excessos provocam dores e sofrimentos em cada um de nós. Então, nós conhecemos não só intuitivamente, como concretamente os efeitos negativos dos excessos que nós cometemos na vida. Aquela pessoa que trabalha, faz serão, que não tem mais limite, que arranja 3, 4 empregos para poder juntar um patrimônio, ela vai sofrer os excessos, o resultado desse excesso, no corpo, na saúde que vai embora, né, na doença, tudo vai surgir. Por quê? Não está no equilíbrio, né? Não está no limite que deveria estar a nossa vida. O limite entre o necessário e o supérfluo, nada tem de absoluto. Por isso que tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Nós precisamos ter bom senso e analisar, realmente eu preciso disso? Eu estou precisando disso? Né? Nesse fim de ano, começam os problemas seríssimos quando as faturas de cartão de crédito começam a chegar. As pessoas ficam transtornadas, perdem saúde, porque não podem pagar. Né? Porque na hora, parece que é inconsequente, né? Não imagina a consequência daquilo ali. Vai comprando, vai comprando, vai comprando. Quando vê, aquilo ali toma uma dimensão e transtorna todo mundo. Né? E a gente sabe que no final do ano, justamente quando se gasta mais do que deve se gastar, vai sofrer muito aquele que ainda tem filho na escola, porque junta tudo no início do ano, né? É material escolar, é matrícula no colégio, é IPVA que vence, é imposto de renda que vai ter que pagar. Então, é um acúmulo total ali de gastos no início do ano. E as pessoas perdem o controle da situação. E quer dizer, o bom senso não fala mais alto aí, né? Se entregam a tudo. E depois, todos esses excessos que caem dentro da gula, de uma certa forma, vêm a prejudicar a pessoa, a saúde. Aí culpa os outros, culpa a situação, culpa o salário que é pequeno, tá? É pequeno, realmente, né? Mas aí tem que se viver dentro dele. Eu não posso ganhar 1.000 e gastar 2, né? Eu não posso ganhar 1.000 e gastar 1.100, que dirá 2. Então, nós é que procuramos problemas, muitos problemas para nós. Então, nós temos que reconhecer isso, né? O bem-estar é um desejo natural e não é censurável por Deus se não for conquistado à custa de alguém e se não for enfraquecer as forças morais nem as forças físicas. Não é pecado ter conforto, não é pecado querer um carro bom, uma casa boa, nada disso é pecado, querer uma roupa boa, não é nada disso, não é pecado. Conforto, riqueza, dinheiro não é pecado para ninguém que tem, né? Ser rico não é pecado. A gente já falou sobre essa questão, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu.
o rico vai entrar se ele souber empregar bem a riqueza dele. Não é pecado ser rico. Então, se o filho de alguém que seja rico já nasce condenado a não entrar no reino do céu, que ridículo isso. Que falta de bom senso, né? Que Deus é esse? Aí a gente já não consegue compreender esse Deus, né? Que se apresenta dessa forma. Então, claro que não é isso. É empregar bem. É fazer a parte que nos cabe, empregando bem. E aí não é só riqueza de matéria, né? Riqueza material. É talento. Talento nosso também. Que a gente tem, que não adianta nada ficar retido se a gente não divide aquilo ali. A gente falou aqui numa terça-feira, aquela que teve muita chuva aí, que a gente fez a palestra fora do horário, na questão da água viva, não é? Uma água dentro de uma cisterna, se não tiver uma bomba para puxar, ela não serve de nada. A gente vai morrer de sede ali, vendo aquela água lá no fundo, se a gente não tiver como tirar. Né? Alimento dentro de uma despensa, se ela estiver trancada, a gente morre de fome do lado de fora, com a despensa lotada, não pode tirar. Né? Então, esses talentos que a gente tem são a mesma coisa, de nada valem se a gente não multiplica aquilo ali. Né? Então, esse necessário e supérfluo, com certeza, ele é relativo e cada um que tem que fazer a sua avaliação, né, daquilo que realmente precisa. Então, bem-estar é um desejo natural e não é censurável por Deus. Nada que a gente queira de melhor para nós, de mais conforto, é censurável por Deus. Desde que a gente não enfraqueça as forças próprias e nem as de ninguém. Né? Que a gente não prejudique ninguém para que a gente alcance esse bem-estar. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo com tudo aquilo de que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a sua saúde. Isso aqui é uma resposta à questão que Kardec abordou sobre o alimento da carne. Perdão. Sobre o alimento da carne. Muitas pessoas dizem que o Espiritismo condena o alimento da carne, né? Que nós não deveríamos mais nos alimentar de carne. E dentro, muitas vezes, desses grupos, né? Às vezes as pessoas se acham até superiores quando não comem carne, quando são vegetarianos. Não é bem assim. Quem dera, né? Que a evolução do ser estivesse atrelada a um alimento, né?